Então vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Nessa tarde tranquila, serena, que possamos estar com nossas mentes e corações abertos para que os nossos irmãos irão explanar para nós hoje aqui, né? Hoje nós temos o Denner com o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, a questão 537. E logo após, a Ana Cristina, com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os itens 19, 18 e 19. O itens fala sobre bem-aventurado os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. E vamos iniciar então com a nossa mensagem da tarde, psicografada aqui mesmo. Agora que deu problema foi o meu celular. Deu problema. Põe aí para mim. Ele não quer entrar na mensagem. Amados irmãos, que a paz de Jesus envolva-nos nesse instante e que desperte em cada um de vós a vontade de se fazerem cartas vivas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vossas vozes, baseadas em vossas ações, propaguem. Que o desespero, que o sentimento de derrota é a pior escolha que podemos fazer. Sentimento avesso à nossa própria essência, cuja ação e dinamismo é sempre de transformação. É sempre de opções em que o arrependimento nos leva a repararmos todos e qualquer mal. Ah, amados, falem do Espírito imortal, da vida verdadeira proclamada pelo Cristo. Falem da situação passageira dos mundos inferiores, que a dor é somente a voz divina nos corrigindo, nos convidando a paragens de verdadeira felicidade. Que o Evangelho por vós conhecido possa ser vivenciado, exemplificado, divulgado até mesmo no silêncio. Preservem sempre no bem, no servir uns aos outros, na gratidão daqueles que já reconhecem a imortalidade de si mesmo e a perfectibilidade presenteada pelo Pai. A autoria dele em nós, a sua assinatura em nossa consciência. Proclamem com alegria, com otimismo, com fé e coragem e, sobretudo, com resignação nos ensinamentos divinos, imperecíveis e eternos. Convidem aos desesperados, aos caídos no mundo a se levantarem, sorrirem e caminharem. Mensagem recebida na casa. E em seguida a Joelma vai fazer a nossa prece de iniciar. Boa tarde. Que neste momento, então, possamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente, buscando nos conectar ao alto, à espiritualidade benfeitora que se faz presente, nos conectar a Jesus, ao nosso anjo da guarda, agradecendo, amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo de Teus ensinamentos, para o estudo de Teu Evangelho. Que os nossos irmãos possam ser intuídos, possam nos trazer, então, essas palavras, esses ensinamentos que toquem fundo os nossos corações, que nos tragam a esperança, a fé, a clareza, a vontade de seguirmos firmes e fortes neste caminho da prática do Evangelho. Que possamos nos esforçar a cada dia para seguir os Teus passos, para seguir a de maneira firme,
passando a todos aqueles que convivem conosco um bom exemplo, o exemplo daquele que crê em Jesus, daquele que crê no Cristo e assim torna-se feliz, torna-se em paz, independente das situações e das circunstâncias que enfrente, pois sabe que nada vem para o mal, mas que tudo vem para o nosso bem, para a nossa melhoria e que jamais estaremos desamparados. Que essa certeza nos envolva, assim como todas essas bênçãos e luzes que nos são direcionadas. Que assim seja. E agora nós passamos aí para o Denner, que vai fazer o Livro dos Espíritos. Referente ao item 9, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, a questão 537 diz o seguinte para nós: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Aí vem a pergunta: essa crença é destituída de fundamento? Então, ou seja, faz sentido nós atribuirmos divindades a esses irmãos, responsáveis por articular e trabalhar essas questões aí dos fenômenos? O que os espíritos nos esclarecem? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Então, meus irmãos, buscando complementar a resposta do Livro dos Espíritos, nós buscamos também um complemento sobre essa questão lá no livro Filosofia Espírita. E o que é comentado para nós, dentro do livro Filosofia Espírita, em relação a essa resposta? É dito o seguinte: certamente que não existem deuses. Os antigos classificavam os espíritos agentes de Deus como sendo deuses menores, por não compreenderem as leis do Senhor, manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde quer que seja. O falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamentos da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos, existem espíritos altamente evoluídos e sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida sob as bênçãos do Criador. Assim, a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, os pássaros, os peixes, as flores, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, tudo, as nações e a própria terra tem seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta cada vez mais presente a força soberana a que chamamos Deus.
Então, essa resposta vem justamente reforçar que não podemos atribuir, né, toda essa articulação, todo esse cuidado, toda essa manipulação dos fenômenos a divindades, mas sim existem espíritos que são responsáveis por cuidar de tudo isso. Os nossos irmãos do passado atribuíam a eles divindades, mas na verdade são espíritos superiores e encarregados de toda essa orquestração. E aí a questão 537A diz o seguinte: pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Então, ou seja, pela mesma razão, de que razão? Né? De cuidar desses fenômenos geológicos. Então, teria espíritos habitando o interior da Terra, né, e presidindo esses fenômenos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, o que quer dizer isso aqui, né, meus irmãos? Nós vamos complementar também com um comentário aqui do livro Filosofia Espírita. Do fluxo em cima de uma vibração que é natural dos espíritos, não necessariamente eles precisam estarem fisicamente a um lugar para que realmente atuem. E o que o livro Filosofia Espírita então complementa para nós a respeito dessa resposta também? Os espíritos que presidem os fenômenos geológicos não precisam habitar o interior da Terra, como muitos pensam, para tal objetivo. Esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulações de fluidos que são colocados neste ou naquele lugar, e que a química se encarrega de são vigiados pela força divina que permite ou não a sua realização. Então, não necessariamente eles precisam habitar o interior da Terra, né? De ter a necessidade de estarem presentes ali fisicamente em determinado local. Nesse caso aqui, questionando se seria no interior da Terra. A questão 38. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita, são seres à parte, espíritos que foram encarnados como nós. É uma resposta bastante objetiva, que nós vamos complementar também à luz aqui da filosofia espírita. Que o serão ou o que foram. Que serão o que foram, ou seja, que já foram encarnados ou que ainda serão encarnados. E eles fazem parte de alguma esfera superior de espírito? Vamos entender um pouco mais no que diz aqui para nós a filosofia espírita. Deus é justiça e amor. Sendo assim, o que todos já reconhecem, ele não poderia criar espíritos à parte, diferentes. Eles são todos iguais. Então reforça aqui, Deus não cria espíritos diferentes para cuidar da questão dos fenômenos. São todos iguais para manifestar a glória do Criador. Poderia o Senhor criar espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Vê bem o que Jesus, anotado por Mateus, o que disse Jesus, anotado por Mateus. Se analisares toda a criação, verás com facilidade a perfeição de tudo que existe, expressando a perfeição do Criador,
de todas as coisas. Do modo que Deus criou o primeiro espírito, continua a criar sem mudanças. Em que sentido, meus irmãos? Fomos criados e continuamos sendo criados espíritos como simples e ignorantes, né? Se ele mudar para melhor ou para pior, não existe nele perfeição. Todos nós temos os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece a fim de despertarmos as qualidades colocadas por Deus no nosso coração, que pulsa na alma como não existe nenhuma prioridade, nenhuma criação diferente desses espíritos que são responsáveis por cuidarem dos fenômenos da natureza. Questão 539. Na produção de certos fenômenos, tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Então, ou seja, será que tem apenas um espírito? E de forma bem objetiva também os espíritos nos respondem, em massas inumeráveis. Então, ou seja, são inúmeros espíritos que são responsáveis aí por todos os fenômenos. Então, ou seja, não existe apenas um responsável. 40, e para nós fecharmos o item 9. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio, impulso instintivo e refletido. Então, vamos repetir a pergunta aqui para a gente entender bem. Os espíritos que agem sobre os fenômenos agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletivo? Qual que é a resposta? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então aqui, meus irmãos, para nós fecharmos esse item 9, a sabedoria e a bondade divina, ela é fantástica, né? Ela permite que a espiritualidade se encarregue sob ali o seu comando de articular todas as questões do fenômeno da natureza, e ela não despreza e ela também não privilegia nenhuma classe de espíritos. Fica claro para nós que ela dá a sabedoria divina e a bondade, ela dá a oportunidade a todos os nossos irmãos. E aí cada um na nossa evolução moral tem as suas atribuições ali definidas, né, conforme o nosso progresso, mas existe trabalho para todos. Então a gente encerra esse assunto essa semana. A partir da próxima semana a gente continua nesse capítulo,
mas entrando em um novo tema, né? Na próxima semana a gente já começa a falar dos espíritos durante os combates. É o item 10. Eu desejo uma boa tarde a todos, um excelente domingo e que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça entre nós. Fiquem todos com Deus. Eu convido agora a Ana Cristina para o Evangelho segundo o Espiritismo. Funcionando? Ah, tá sim. Boa tarde, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que possamos nesse instante nos conectar à espiritualidade benfeitora, que muito nos assiste, nos auxilia, para nos auxiliar, né, no tema de hoje, que é um tema muito bonito, né? Nós estamos, como disse a Carla, no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, e falaremos os itens 18 e 19 que vem falar de uma frase símbolo de Jesus, né? Deixai vir a mim os pequeninos. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Deixai vir a mim os pequeninos. É uma frase que aparentemente parece tão simples, mas guarda aí uma profundidade muito grande. E é exatamente isso que o Espírito de João Evangelista, no item 18, já inicia dizendo que é uma questão, assim, uma frase muito simples, mas que tem um profundo ensinamento. Mas que ensinamento seria esse? O que João quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus assemelha nós em relação às crianças, ele está considerando também a ingenuidade. Isso tudo bem, mas em que sentido nós seríamos ingênuos? E aí ele vai trazer, bom, Jesus está se referindo aos pequeninos em relação às almas que gravitam nos círculos inferiores, porque estão padecendo de graves sofrimentos, ou então de desesperança, ou de desespero. Aí quando a gente pensa nisso, a gente coloca nesse roldão. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda da terceira ordem, temos muito a caminhar, mas já estamos dando passos muito importantes. Mas aí quando Jesus está convidando essas almas a Ele, é porque necessariamente ainda precisamos muito dele. E aí o Espírito do João vai dizer o seguinte: nós estamos ainda nessa infância espiritual. O que ele quer dizer com a infância? Maturidade no nosso proceder, maturidade para pensar melhor, agir melhor no bem. E aí a gente vai entendendo todo um trabalho que o João vai trazendo para nós, que nós já estamos a caminhar, mas é um exercício feito todos os dias nas nossas vidas. E aí ele diz, né, esse sofrimento, essa ilusão, esse julgo das paixões, que esses espíritos estão buscando no Cristo sanear as suas mentes, sanear os seus corações. Será que a gente está observando no nosso dia a dia se estamos sendo verdadeiramente gratos a Deus? Porque Deus concede bênçãos o tempo todo. Será que a gente está conseguindo absorver essas bênçãos? Será que a gente está pensando na caridade que a gente tem que fazer dentro dos nossos lares? Então, tudo isso já começa a refletir a respeito dessa mensagem de João Evangelista. Aí ele diz assim, né? Jesus pede que a gente se entregue a Ele com confiança. Será que a gente não confia em Jesus, meus irmãos? Pede com confiança porque Ele entende que quando a gente passa por um sofrimento muito grande, a gente traz chagas difíceis de fechar, às vezes a gente tem aquela tendência a nos trancar, mas é Jesus que está dizendo: venham a mim, que eu vos aliviarei. Então olha que belíssima mensagem, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E aí a gente vai entendendo na mensagem do Espírito de João quanto Jesus, essa luz imperecível que veio ter conosco, Pai, trazer essa mensagem divina diretamente. E nessa mensagem nós vamos encontrar, como ele diz,
a flama, o clarão, ou seja, está dentro das lições da doutrina espírita, tudo que a gente se melhorar. Jesus já deixou conosco tudo isso. E o que a gente está fazendo dessa mensagem, dessa doutrina que já está conosco? Está nas nossas mãos o prometido. Como estamos lendo, observando e refletindo. E aí a gente vai entender então nessa mensagem que um dos pontos que o João, evangelista, nos traz é que com o Espiritismo a gente tem a fé raciocinada. E nessa fé raciocinada nós vamos ter orientação. Não vamos cair mais, vamos ter os sentidos das parábolas revelados. Não vamos cair naqueles dogmas, nos paradigmas que não convencem. Nós vamos utilizar do raciocínio para ter fé. E aí a gente vai então se perguntar, e da nossa vida? Como está a fé nas nossas vidas? O que estamos fazendo para que essa fé cada dia se robusteça, cresça? E aí vem essa mensagem tão bonita do Espírito de João, dizer que Jesus está conosco sempre e deixa definitivamente, através do Espiritismo, uma mensagem transformadora. E não diferentemente, no item 19, nós vamos ter algo também muito bonito, que é uma mensagem do autor. E é uma mensagem, no nosso caso, temos uma predileção muito grande, porque muitas vezes nós nos sentimos carentes do Mestre. E esse Espírito, ele vai, como se o Mestre falasse com a gente, dizer como ele nos atende, como ele nos aproxima, como Jesus consola cada um de nós. Vou ler rapidinho só o início da mensagem para a gente ter a percepção do quanto essa mensagem lembra o falar de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Então, só para esse início da mensagem, é como se nós víssemos o Cristo ali. Deixai a mim todos aqueles que ainda necessitam do alimento espiritual. É esse alimento que verdadeiramente nos cura. É o bom proceder que a gente vai aos poucos aprendendo na caminhada da vida. É quando a gente entende que esses ensinamentos de Jesus deixam de ser palavras e se tornam comportamento. É necessário ver esses ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, na relação que estabelecemos com o outro. E aí que essa filosofia do Cristo, que está contida em toda a codificação, vai ser luz nas trevas dos nossos sofrimentos. E aí ele diz, se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? É o Espírito que nos pergunta. Se temos o amor e temos sim conosco, Deus nos criou lá simples e ignorantes, como diz o Denner, já com a centelha sagrada. O amor em grande potencialidade, em todas as habilidades possíveis, mas quem tem de colocar ele em ação é cada um que aqui se encontra. Cabe a cada filho desse Pai misericordioso desenvolver esse amor. E então a gente vai entender nessa mensagem desse Espírito como que a gente olha para a nossa existência. Será que a gente está respeitando o tempo de cada coisa? Será que a gente está respeitando o tempo do outro? O tempo que eu preciso para compreender tudo isso? O tempo da própria vida, da natureza? Então são questões que nós devemos nos fazer sempre, porque essas mensagens, tanto a de João quanto do Espírito Protetor, nos lembram o quanto ainda Jesus é importante para cada passo que nós damos nas nossas vidas. E é cuidar do nosso plantio, regar essa semente que vai se transformar numa árvore frondosa, e aí a gente vai oferecer a nossa sombra,
reparadora para aqueles que nos amam e para aqueles que amamos. Olha que bonito, né? Cada um de nós vai poder oferecer o melhor, mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que se passa em nossos corações. Há desamparo, há desespero, busquemos Jesus. Aí o fardo se torna mais leve. O próprio Espírito diz: amar, amor. É sempre esse verbo, é sempre esse substantivo que a gente tem que trazer para as nossas vidas. Jesus, ele sabe, ele conhece as dores de cada um de nós e conhece também a capacidade de sermos luz. Então vejam, meus irmãos, o que a gente tem nessas duas mensagens, quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos. Justamente que a gente ainda se encontra em processo de transformação. Cada um aqui, cada um de nós que se encontra hoje no planeta Terra, buscamos essa construção espiritual, esse crescimento amparado na lei de justiça, amor e caridade. Algumas vezes, infelizmente, podemos errar, podemos nos equivocar, mas não desistamos da luta. Foquemos naquilo que verdadeiramente desejamos. O projeto de Deus para todos nós é sempre de felicidade. Nunca a gente desistir, jamais. E aí vamos fazer um exercício para a gente entender como que essas mensagens chegam nos nossos corações. Um exercício seguinte: vamos imaginar que a gente precisa fazer uma pintura na casa e vamos imaginar que essa casa é a nossa alma. Vamos imaginar que essa casa, por conta do tempo que foi desgastada, por muito sofrimento, né? Ela está com as paredes desbotadas. Ah, mas ela também está com o teto escuro. Ah, ela tem sujeira no chão e nos cantos, fissuras no concreto e também os vidros das janelas embaçados. Aí a gente vai olhar, a gente não está gostando daquela situação. Então o que a gente vai fazer? O primeiro diagnóstico, o autoconhecimento. O que a gente vai fazer? Por que as minhas paredes estão desbotadas? Será por falta de ânimo? Um desânimo constante diante da vida? Será pelas dores mal curadas que eu não dou olhar atento? Ah, mas e depois eu vou olhar para as fissuras no concreto, o que será? Será que é a minha dificuldade de perdoar? Será que é a minha mágoa, o meu ressentir que criou aquelas fissuras? Precisamos olhar. Ah, mas e a sujeira no chão? A falta da humildade, de ver que somos todos irmãos e vamos todos conquistar esse reino de Deus dentro de nós. E essa falta da humildade nos leva a nos desconectar da nossa essência. Aí a gente vai ver o teto escuro e vai ver que a nossa mente está atormentada. Atormentada de quê? De pensamentos negativos, de pensamentos autossabotadores, de pensamentos que não nos deixam ver, às vezes, o fim maravilhoso que Deus coloca para cada um de nós. E a janela embaçada? É muito próprio, né? A janela da casa, o olhar, os olhos que estão com uma venda terrível, a venda, às vezes, do orgulho, do melindre, que impede, que não nos deixa ver o quanto nós podemos trabalhar as virtudes em nós. Então a gente fez o diagnóstico e agora é a hora de pegar a ferramenta para começar a limpar essa casa. Aí eu vou pegar a primeira ferramenta, eu vou combater o preconceito, o meu julgamento. Ah, esse é fundamental, porque aí eu já começo a pegar a segunda ferramenta, que é revisar toda a maledicência, as mentiras que eu conto, as dificuldades que eu tenho de lidar com o meu próximo. Ah, mas eu vou também refletir, porque eu ainda sinto ciúmes, porque eu tenho raiva, porque eu sinto inveja. Aí já estou com as ferramentas trabalhando em processo de pintura nova. Aí eu vou escolher as cores, né? No nosso caso, escolhemos roxo, verde e branco, pode ser qualquer cor. Vai me trazer a tranquilidade no proceder. Estou com o Consolador prometido em mãos. Ele está me auxiliando nessa tranquilidade. Vou também usar o roxo para me dar ânimo na caminhada, porque eu não vou desistir. Eu estou aqui para vencer, para superar as aflições.
Eu vou usar o verde da esperança, porque como o próprio ditado diz, é a última que morre, e realmente ela jamais se extingue. A esperança é a que nos faz acreditar todos os dias, quando a gente desperta na matéria, eu posso mais. Aí a gente já está com a pintura nova. E o que a gente vai receber dessa pintura? Muito amor. O amor, que nós temos que dar a nós mesmos, o alto amor e o amor do outro. Eu vou receber dessa pintura nova um imenso sentimento de gratidão. Eu vou receber dessa pintura nova que esse espaço da casa é o lar. É o lar que eu preciso conviver comigo e oferecer ao meu outro. Então vejam, meus irmãos, deixai vir a mim os pequeninos é mais do que um convite. É o poder da transformação que está em cada um de nós. É claro, somos carentes de Jesus ainda, porque ainda estamos dando os nossos passos vacilantes. Inclusive é isso que João diz, como a criança de passos vacilantes precisa de seus pais, nós precisamos dele. E ele está conosco sempre, através das suas lições, através dos bondosos espíritos que nos auxiliam, através de uma prece que é rapidamente a ligação que a gente estabelece, e para além de Jesus, com o próprio Pai. E aí a gente vai encerrando, lembrando aqui de uma canção, porque vamos imaginar que o lar da alma recebe, acolhe. Jesus está nos acolhendo o tempo todo. É como se Ele estivesse a nos dizer, através de uma simples música: quando tudo está tão longe, quando tudo parece tão sozinho, se o mundo desabar, eu serei o teu lar. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Denner. Obrigada, Ana, por essas palavras, esses incentivos de ânimo agora no final. E pedimos aos passistas para irem já encaminhando para a sala de passe, para ir se preparando. E lembrando que o nosso passe individual, ele começa pelas fileiras da frente e subsequente, E pedindo, lembrando também, estava esquecendo aqui do recadinho, nós ainda temos 10 pizzas aqui, lá embaixo. O Coimbra vai ficar lá e o Denner à disposição de vocês. Quem quiser sair daqui, pegar uma pizza, comer agora, tomar com refri, seria muito bom, Bem agradável. E para encerrarmos, nós vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus que nos conceda uma semana de muita paz, de muito entendimento, que os nossos corações, nossas mentes possam estar abertos ao entendimento, Pai. Que possamos ter uma semana aonde possamos seguir sempre a sua trilha, a trilha do amor, da bondade e da caridade. Amado Mestre Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco toda essa energia boa, toda essa calma, essa tranquilidade, com os nossos corações serenados, com os nossos corações em perdão, que possamos adentrar ao nosso lar com toda a alegria. Amado Mestre Jesus, fique conosco não só hoje nesses momentos, mas em todos os momentos de nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, da prática de todo o mal. Que assim seja.
Tenhamos, gente, uma boa tarde e uma boa noite.